Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de fevereiro, que assim, foram muitas, foram 14 leituras, eu acho, e teve muitas leituras incríveis que eu amei. Não vai estar em ordem aqui, até porque o Scooby anda meio louco ultimamente, e é onde eu marco ali minhas leituras, então não vai estar certinho. Primeiro vamos bater um papo. Eu sei que eu li muito livro esse mês passado também, e eu sei que esse é um valor meio acima da média, acima de muita gente, e é o que aconteceu. Tem meses que eu leio mais, tem semanas que eu leio mais, tem semanas que eu leio menos por conta de mais trabalho. Por quê? Eu tenho recebido uns comentários assim meio grosseiros da parte ali sobre eu ler bastante livro e tal. E assim, eu acho que cada um é cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu hábito de leitura, vamos dizer, a sua frequência de leitura, e acabou que esse mês eu li mais. Então, foram leituras incríveis, não deixou de ser leituras maravilhosas só porque eu li vários, eu acho que também vai de acordo com como você lê. Eu não faço leitura dinâmica, mas eu leio bastante. Então, só já deixar avisado que dependendo do comentário, igual eu recebi bastante comentários bem antiéticos no meu Reels esses dias, eu fui lá e bloqueei. Vamos falar então do primeiro, que é Kiki Silver, eu li pelo e-book. Esse foi um livro, assim, meio diferente pra mim, porque eu peguei pra ler, li uns 20%, estava achando muito chato, só que depois, semana passada, eu vi ali no TikTok uma menina falando que esse livro pra ela foi assim, na primeira vez que ela tentou ler, ela não achou, ela tentou até abandonou, mas depois vi os comentários e continuou. E pra mim foi a mesma coisa, depois de 35%, exatamente assim, esse livro ficou um sabor, ficou maravilhoso, é romantasia pra quem gosta de férias, com vampiros, tem de tudo. E um mocinho meio arrogante, daqueles que a gente sabe que é arrogante, mas tem um passado duvidoso, sabe, um passado difícil. Então eu indico bastante, eu amei. A gente vai ter ali alquimista, nesse mundo a prata é o mais importante que ouro, que eles precisam da prata para poder vencer a guerra, e o rei de lá, meio que pegou a prata toda para ele, né, ele obtém ali todas as pratas. E a gente vai ter essa mocinha e um mocinho, tentando ali salvar todo mundo, né. Então eu gostei bastante, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, não tenho certeza. Só tirei meia estrela ali por conta do início que não foi tão maravilhoso, mas eu gostei bastante. Estou muito ansiosa pelo lançamento que eu acho que vai ser mês que vem, ou esse mês que a gente já tá em março, né, do segundo. Agora vamos falar sobre um livro nacional, que assim, gente, foi maravilhoso. Eu comentei com vocês mês passado que eu tinha lido Mas é que o Mundo Tu Vive, do José Faleiro, e eu amei, sim, favoritei. E eu peguei Os Supridores pra me ler logo no início do mês, e assim, foi outra leitura certeira. Aqui a gente vai ter 2 rapazes que trabalham ali no mercado como os supridores, pessoas ali que colocam assim, arrumam ali na prateleira e tal. Tem outro nome, agora não vou lembrar certinho, mas, eh são conhecidos ali como os supridores, eles se auto-intitulam os supridores. E esses 2 rapazes estão ali já cansados da mesmice, cansados da vida de ter o dinheiro ali no máximo, pra pagar o mínimo das coisas que ele tem, não que passe fome, mas às vezes não sobra nenhum real. Eles estão cansados dessa vida e um desses rapazes, a esposa tá grávida novamente, então ela vai ter outro filho, e ele começa, assim, ficar muito nervoso com isso tudo, e eles veem ali no mundo das drogas uma opção de crescer na vida, ganhar mais. E a gente então vai pegar ali essa história, né, nesse supermercado, eles contrabandeando coisas pra vender, pra conseguir dinheiro, pra poder comprar drogas e vender. Então, assim, é um assunto muito delicado, eu não esperava esse final, pra mim foi um final, assim, se bem que pra quem, vamos dizer, entra nesse mundo da droga, a gente já imagina o que que pode acontecer. A gente tem ali também isso de quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer, que a gente chega num momento ali que eles falam que vão parar, porque eles já estão ali numa vida ok, e a gente vê que isso não acontece. Então, gente, é um livro maravilhoso, eu acho que vocês precisam muito ler, eu acho que é um livro, assim, muito necessário. E depois eu li, não, eu falei depois, né, mas nem li em ordem, mas esse mês de fevereiro teve o lançamento da minha autora favorita de romance, que é a Abby Jimenez. Eu tenho, assim, um um caso, assim, muito especial com ela, porque o primeiro livro que eu li depois que eu ganhei minha filha foi Parte do Seu Mundo, que é meu livro favorito dela. Assim, não é o favorito de todo mundo, o Para Sempre Seu é,
mas esse Parte do Seu Mundo pra mim é muito especial. Alguém então me perguntasse: "Ah, qual é o seu livro favorito?", eu falaria Parte do Seu Mundo, ele é muito especial pra mim, eu amo. Então eu estava com muitas expectativas pra esse aqui. A gente vai ter a Samantha, né, e o Xavier. A gente logo no início ali, a gente tem que eles se conhecem, ele é um veterinário, e aquele veterinário rabugento que trata as pessoas, assim, não mal educado, assim, mas é mais grosseiro. E eles vão se odiar na primeira vez que eles se conhecem, e depois eles vão sair juntos. E, assim, maravilhoso. A gente vai ter aqui sobre a mãe dela tá com demência, então ela tá ali tendo que largar a vida dela toda pra ir morar junto com a família dela, pra cuidar da mãe dela, ao mesmo tempo que ela conheceu esse rapaz no último dia que ela estava ali, acho que é em Minnesota que ela morava, agora eu não tenho certeza se foi pra Minnesota, acho que era Minnesota que ela morava, e ela teve que se mudar. Então a gente tem isso, que às vezes a gente conhece a pessoa certa, mas não no momento certo, e a gente vai ter esse romance, então, gente, maravilhoso. E o Xavier, no início a autora mostra, como é que fala? Fala ali que ele é o Raizande veterinário. E eu fiquei assim: "Gente, maravilhoso, então esse homem é lindo". Mas assim, é outro mocinho dela maravilhoso, eu acho. O mocinho pra mim, o Jacob de Para Sempre Seu é o melhor mocinho dela, mas esse daqui também tá ali tete a tete, é maravilhoso. Não que o Daniel também não seja de Parte do Seu Mundo, mas eu amo todos. É maravilhoso, é uma história muito linda, é uma história também muito difícil, porque fala sobre esquecimento, sobre demência, sobre casos de família ali, que a gente também vai ter o Xavier que tem um problema ali com a família dele. Ele sofreu muito abuso psicológico e ele não fala ali com os pais hoje em dia. Então a gente vai ter esses 2 lados da moeda e eu gostei bastante dessa história. E a Abby Jimenez pra mim ela nunca erra, tá. É, na semana passada, acho que foi semana passada, eu fiz um desafio ali de 5 livros em 5 dias. E assim, gente, li muitas coisas boas, e um desses foram O Experimento do Amor Verdadeiro. Esse livro, ele é o da Fise, pra quem já leu A Equação Perfeita do Amor, das mesmas autoras, Christina Lauren, a gente vai ter conhecido a Fise lá. E aqui a gente tem um aplicativo de namoro, como se fosse o Tinder, só que ele é feito por um exame ali que você descobre a pessoa mais compatível com você de acordo com esse exame. E assim, maravilhoso. A gente então vai ter aqui o rap eu não lembro o nome dele, é Fizzy e o Kono. Ah, é, o Kono, ele é produtor ali de televisão, séries, e ele costuma fazer documentários e o chefe dele pede pra fazer um reality show. E assim, ele não sabe o que fazer e tal, aí acaba que ele conhece a Fizzy, a ex dele adora a Fizzy é uma autora de romance muito renomada, e ele então ele vê ela e fica fissurado por ela, então vai atrás dela pra fazer o show aqui, acontecendo pra ela conhecer o par perfeito pra ela, de acordo com esse aplicativo. Só que ao mesmo tempo que a gente vai ter ali vários caras que ela tá conhecendo, ela e o Conor vai se chegando mais, você vai vendo que vai acontecendo ali deles começarem a se gostar e eles não querendo dar o braço a torcer, por conta do trabalho, por conta disso tudo, de contratos, mas esse livro é maravilhoso. A Fizz é aquela personagem que a gente se mata de rir o tempo todo, é maravilhosa. Gente, eu amei esse livro. É porque Cristina Laura pra mim é uma autora também muito gostosinha, assim, de pegar um romancezinho, assim, leve só pra ler, sabe. E outro livro que eu li nesse desafio foi Noites Brancas. Gente, eu não esperava a história que tem aqui. A gente então vai ter 2 personagens, não vou tentar falar nome, porque é nomes russos e eu não sei. Mas a gente vai ter ali a mocinha que ela tá ali sofrendo numa dessas noites, por conta de um rapaz que ela gostava muito, e ele viajou falando que voltaria daqui a 1 ano pra ela, e a gente tá nessa data, esse rapaz não voltou, então ela tá sofrendo. E a gente conhece esse rapaz também, então eles vão ali se encontrando nessas noites, são 4 ou 5 noites, se eu não me engano, e você vai vendo que vai, criando ali um sentimento entre os 2, por mais que ela goste de outro cara, mas, eh gente, é lindo. E sim, é aquele romance, assim é um romance querendo ou não, esse tipo de história, né, mas é que às vezes a gente encontra ali um amor ali só pra dar um up na sua vida, assim, um amor que vai te erguer, porque esse rapaz a gente vê ali que ele tem uns percalços na vida dele, ele tem um passado ali, e ter conhecido ela, por mais que não pudesse ficar com ela, foi algo que fez muito bem pra ele. Então, assim, maravilhoso, eu amei. E assim, curtinho ali em um dia, e marquei várias coisas, eu amei de verdade. É assim, maravilhoso. Outro livro curtinho, agora nacional, que eu li foi
Canção para Ninar Menino Grande. Aqui a gente vai ter a história do... Eu não sei se eu vou lembrar o nome do rapaz. Ah, é. Fio Jasmine, que eu achei até meio estranho o nome dele. Mas esse rapaz aqui negro, a gente vai ver a vida dele, o passado dele, de como foi crescer ali sendo negro, sendo pobre, como foi o passado dele. E a gente vê que hoje em dia ele é praticamente um pegador, vamos dizer. Ele toda semana ele tá com uma mulher diferente. Ele, como é que fala? Deixa as pessoas, várias mulheres ali no encalço dele sofrendo por ele. E a gente entende ali que ele busca nessas mulheres coisas que faltou pra ele ali nos anos anteriores da vida dele, desde criança até mais velho, que é amor, ter ali um companheirismo, tal. A gente vê que ele procura ali em mulheres para poder se sentir completo hoje em dia. Então eu gostei bastante. E quando a gente pega ali, que a gente entende o nome desse livro, a gente fica, nossa, total sentido. E eu gostei bastante desse livro. É outro livro fininho da Conceição Evaristo que eu indico muito. Eu gostei bastante. Agora vamos falar sobre um surto coletivo que eu tive esse mês, que foi de ler esses dois livros aqui, um atrás do outro. Eu fiquei obcecada. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês aqui que eu tinha comprado esses dois livros e assim, eu não gostei da capa. Mas depois que eu terminei o livro, eu já tava amando a capa. A gente vai ter o Despertar da Chama Eterna, que foi outro que falaram assim: se você gosta de Corte de Espinhos Rosas, Trono de Vidro, livros ali da Sarah J. Maas, você vai adorar esse livro aqui. Gente, fiquei maravilhosa. Ali a gente vai ter esses descendentes. É descendentes, eu acho. É assim, que são pessoas ali que têm poderes, são pessoas que têm olhos coloridos e tal. A gente sabe que é descendente de pessoas que têm os olhos diferentes, porque os humanos têm os olhos marrons. E a gente vai ter essa personagem que ela tem o olho cinza. Então a gente já sabe mais ou menos ali que ela não é totalmente humana, não é assim quem ela acha que ela é, nem ela sabe direito quem ela é. E a gente vai pegar ali então e andar junto com a personagem depois que a mãe dela some, a mãe dela fica sumida por meses, e depois de 6 meses, a gente vai começar a história dela, né. A Jane, ela trabalhava ali junto com a mãe dela, elas eram curandeiras, e acaba que a mãe dela era curandeira do palácio, era uma curandeira muito famosa ali, e teve que trabalhava no palácio, só que como ela sumiu, teve que alguém entrar no lugar dela, e a Jane foi. Então você já imagina que a gente vai ter um príncipe sarcástico também maravilhoso, e assim, gente, maravilhoso, eu amei esse livro. E assim, a gente tem aqui seitas que odeiam esses descendentes, que odeiam todo mundo ali que não seja humano, e ao mesmo tempo que a gente tenta saber o porquê desses descendentes ser como são, por que são essas. São 5 reinos diferentes, então a gente vai ali tentar descobrir também o porquê deles serem separados e castas e tudo. E tem um romance ali também, é aquele slow burn, bem slow burn. É assim, tem um romance, assim, no final do segundo ali, que a gente sente ali que eles já estão na verdade, o nosso mocinho ali, a gente já sabe que ele já tá apaixonado por ela, assim, ó. Mas ela também tem um namorado ali antigo, que eram melhores amigos desde pequenos, então a gente vai ter isso tudo, essa loucura, mais essa guerra iminente, talvez, entre humanos e descendentes. Então, assim, maravilhoso. Eu terminei isso aqui, no final desse primeiro aqui, eu falei assim: "Não, não tem como". Já engatei no segundo, que é O Brilho da Chama Eterna, e estou completamente ansiosa pelo terceiro, que não saiu no Brasil aqui ainda. A Pencoli, né, a autora, gente, eu amei demais esse livro. Olha, ela é bem bonita. E assim, aquele livro assim, ó, muito molinho, maravilhoso de ler. Outra fantasia, nossa, eu tô muito leitura de fantasia esse mês, né? Que eu peguei pra me ler, na verdade, eu escutei o audiobook, foi Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. E assim, gente, foi tão bom voltar pra esse mundinho dos Caçadores de Sombra, eu amo. E esse daqui é pra quem já leu As Peças Infernais, ali, Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico, que a gente vai ter o futuro ali um pouquinho pra frente deles, que são os filhos ali dos Caçadores de Sombra, os filhos do Will, da Tessa e de outros ali que a gente conhece. E aqui a gente também vai ter a história da Cordélia e do James e a Lúcia. James e a Lúcia são os filhos ali do Will e da Tessa. E a gente vai ter ali eles, vamos dizer, sendo igual os outros histórias do Caçador de Sombra mesmo. Ali o dia a dia deles, lutando, se preparando e tal. E vai acontecer que vai ter ali nesse mundo do submundo ali, vai começar a ter uns ataques muito estranhos de demônios ali que estão atacando ao dia. E quem já leu Cassandra Clare sabe que eles só atacam à noite, eles não atacam no dia. Então,
é algo totalmente diferente. E a gente vai ali junto com eles descobrir o porquê. A gente vai ter a Cordélia aqui, que é a nossa personagem da capa, que ela vai ser a Parabatai da Lucy, a irmã do Will. E assim, ela também é apaixonada pelo Will, a gente sente ali que a gente vê no passado. E ao mesmo tempo que o Will é apaixonado por outra menina, então a gente vai ter ali a história deles. E assim, maravilhoso, eu amei. E é um tipo de história que eu não escutaria audiobook, porque eu não gosto de escutar audiobook de fantasia, porque eu sinto que eu me perco muito na história. Mas era um mundo ali que eu já conhecia, eu já sabia tudo que é ali desse mundo de fantasia dos Caçadores de Sombra. Então não acho que me fez ficar perdida na história, tá? Gente, eu amei esse livro, eu tô doida pra começar o segundo, que é Corrente de Ferro, eu acho. Só que hoje eu comecei outro audiobook, né? Então vou ter que esperar pra mim começar o segundo desse aqui. Mas eu amei, dei umas 4 estrelas e meia, eu acho. E pode ser tudo pra me se tornar ali a segunda série de fantasia ali dela favorita. A minha primeira é a dos pais deles, que eu amo. E agora, a gente vai comentar sobre os e-books. Na verdade, o e-book não, tem outro que eu vou deixar a capinha aqui, que é Casas Estranhas do Ketsu. Eu emprestei pro meu sobrinho, então não tá aqui pra mim. Acabei de ler e já pegou emprestado. E assim, gente, adorei. É um livro ali super rápido de ler. Eu também li no desafio dos 5 livros em 5 dias. E a gente vai ter ali, então, essas plantas de casas, que esses personagens começam a achar coisas estranhas ali. E, gente, eu não sei o que falar sem dar spoiler, porque quando eles começam a achar esses espaços estranhos dentro dessas plantas, eles começam a fazer uma investigação, conhecer pessoas mortas dentro dessa casa. Então, é uma loucura, mas é aquele tipo de livro ali que é muito instigante, você só vai parar de ler no final. E assim, o final eu fiquei assim, nossa, credo. Mas eu quero muito ler o Casas Estranhas 2 e também as Imagens Estranhas que eu tenho aqui. Falam que Imagens Estranhas é melhor ainda. Então, tô bastante ansiosa, eu acho que eu vou adorar. E agora de e-books, eu tenho aqui. Eu já comentei, né, com vocês Kiki Silva que eu tinha lido. E eu também li A Mulher em Silêncio. Eu vou deixar a capinha aqui, que é da Frida McFadden. Eu peguei ele pra mim ler, pra escutar, né? Porque me falaram que quem tinha gostado de Verity e de A Paciente Silenciosa ia gostar desses livros. Verity pra mim não é nem bom nem ruim, mas eu gostei muito de A Paciente Silenciosa. Então eu comecei a ler esse livro, gente, eu fiquei fissurada. Eu li ele num dia, assim, praticamente. A gente vai ter essa mulher ali que ela sofreu um acidente, que ela praticamente é tetraplégica, não acontece nada com ela. E a gente vai ter a nossa personagem principal, que ela tá ali precisando de um emprego e tal. E ela tá nesse café onde ela conhece esse cara ali, ela ia fazer uma entrevista de emprego. E ela salva outra pessoa ali de engasgo e a pessoa bota a culpa nela, falando que tentou matar ela. Só que o nosso principal ali viu tudo que aconteceu e tentou ajudar ela, falando que ela não tinha culpa e tal. E acaba que eles se conhecem e ele dá um emprego pra ela. Fala que tava ali esperando uma pessoa, a pessoa não apareceu e dá um emprego. E assim, aquele emprego dos sonhos. É bem. Tipo, a empregada também, sabe? Que vai morar na casa, que vai cuidar da casa, cuidar dessa menina, dessa mulher ali que sofreu essa coisa, ela não mexe nada. E vai, chega lá, começa a acontecer coisas estranhas. Assim, eu não posso falar muito porque vai ser spoiler, mas é um livro, assim, super instigante. O final, eu fiquei assim. E não é dos piores dela, eu gostei bastante. Eu acho que se você quer pegar um livro ali só pra você se sentir leitora, sabe? Pega esse daqui que é gostosinho de ler. Não é um dos melhores plots dela, não é o melhor livro dela. Pra mim, o melhor ainda é A Empregada. Mas eu gostei bastante. Eu acho que foi uma leitura, assim, de sair da ressaca, sabe? E é o que esses livros dela, pra mim, são. Depois eu li No Laço do Amor, que é um romancezinho de cowboy. Que eu gostei bastante. Não é um dos melhores de cowboy, mas a gente vai ter aqui essa personagem que ela herdou esse sítio da tia-avó dela, e quando ela chega lá, tem esse rapaz lá que toma conta. E a gente vai ter embate desses dois, né? Ele acha que ela quer vender o sítio, e ela é uma blogueira famosa também de lifestyle. Então, quando ela vai para esse sítio também, ela fica meio perdida, ela se sente muito fora da realidade dela. Então, a gente vai ter esse Enemies to Love entre os dois. Eu gostei bastante, eu acho bem gostosinho de ler. Mas como eu comentei, não é o melhor livro de cowboy pra mim, mas é gostosinho de ler e valeu super a pena. Agora, o último aqui que eu vou comentar com vocês foi Pactos Ousados, que eu estava ali nessa era de Bridgerton, querendo ler romance de época, e eu peguei Pactos Ousados pra mim ler. Eu peguei numa oferta ali daqui no Wiki que teve, peguei todos os e-books dessa série e comecei a ler. A gente vai ter então aqui um pacto entre esses dois personagens, porque esse personagem quer casar com
mulher ali que ele gosta. Só que essa mulher não tá se sentindo apta pra casar com ele pra viver na sociedade, ela não vive na sociedade ali. Esse, vamos dizer, sociedade, essas pessoas mais ricas vivendo entre eles, sabe. E a gente então vai ter eles ali, e ela precisa que ele faça algo por ela. Não vou falar o que que é, porque é spoiler. Mas, ele ali conhecido por fazer tudo, conhecido até por ter matado um cara, e ela precisa que ele faça um serviço pra ela, então eles vão fazer um pacto. Ela ajuda essa menina que ele quer casar a se sentir mais confortável ali dentro da sociedade, e depois ele vai e faz, né, o que ela precisa que ele faça. E assim, a gente vê que eles começam a se gostar e o personagem a gente já sente ali desde o início que ele quer casar com aquela mulher, mas porque ele sente ali, eh, um carinho fraterno, não é fraterno, mas vamos dizer entre irmãos, porque a gente vai ter a história aqui desses pessoal, são vários rapazes e tem essa mulher no meio deles, que foram salvos ali por um homem, e meio que eles começaram a viver essa vida juntos igual se fosse uma família, irmãos, sabe. E a gente vê ali que ele tem esse amor por ela e ele acha que ama ela ali de verdade pra casar, mas na verdade ele se sente ali só, muito afetuoso com essa mulher, né, ele sente que precisa cuidar dela, então acha que tem que casar com ela, e ali ele vai trocando esses sentimentos ali. Então, é muito gostosinho a gente ver os personagens ali, essa menina, né, e ele se apaixonando e não dando um braço a torcer, e assim, eu amo romance de época, então pra mim foi muito gostosinho. Então, esses foram meus lidos, foram 14, né, 14 livros lidos nesse mês e eu gostei bastante, foram leituras incríveis. E já comecei o mês já lendo outros livrinhos, venho comentar com vocês aqui. E eu tô olhando agora que se todos os livros que eu botei ali na minha TBR, se eu li de verdade. Eu nem vou ver, né, porque às vezes eu faço TBR e nem cumpro, como sempre. Mas eu acho que eu li bastante livros incríveis. Comenta aqui se você já leu algum livro desse, se vocês estão curiosos para ler algum, né. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo e tchau, tchau.